السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد. Meus irmãos, estamos aqui à vossa frente hoje na tentativa, dizíamos, meus caros irmãos, que estamos aqui à vossa frente, particularmente hoje, na tentativa de trazermos o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que não tem um término, aquele que não tem fim. A razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran, dá-nos vários exemplos e nos ilustra, dizendo que se nós levássemos o oceano, fizéssemos o oceano de tinta e levássemos todas as árvores, plantas que existem na face da terra, pegássemos em cada plantinha e estarmos a esculpir no oceano e escrevêssemos os versículos e a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esta não teria fim. Tem havido este hábito e esta tentativa de trazermos vários álamos nesta mesquita, assim como as outras, que é para podermos trilhar e trazermos de formas diferentes este olhar científico. Então, é nesta perspectiva que hoje nós fomos escalados aqui e aproveito esta oportunidade para agradecer à direção e os colegas que me endereçaram o convite para aqui estarmos a trilhar e a partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, nos poucos minutos que nos foram ou que nos são reservados, vamos trazer um tema que no nosso pensar é muito importante, porque estamos numa altura em que os desafios da vida, os desafios do dia a dia são de outra forma, não são aqueles desafios dos anos passados, desafios do século passado, mas hoje a dinâmica é outra. É a razão que me leva, meus caros irmãos, a falarmos de o patrimônio e a sua proteção na perspectiva islâmica. Eu vou repetir o título deste tema, dessa nossa temática, que é o patrimônio e a sua proteção na perspectiva islâmica. Eu ainda vou me explicar melhor o que é patrimônio, o que é proteção, o que é estar essa proteção na perspectiva islâmica. Meus caros irmãos, eu me refiro aqui de patrimônio àquele nosso bem-estar, me refiro aqui de patrimônio àquela nossa conquista, àquela nossa riqueza. O que o Islã diz a respeito deste patrimônio e a conquista da nossa riqueza? É um lado. O segundo lado que nós vamos trazer é, depois de nós termos esse patrimônio, esta riqueza, é preciso proteger a luz do Islã. Então, é esse nosso tema que nós vamos trazer aqui, em menos de, se Allah nos conceder tawfiq, em 20 minutos nós vamos trazer isto e vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo pouco que nós formos a transmitir, que tenha audição para seguir e também incrementar as nossas boas práticas e também deixar de fazer as nossas más práticas na base daquilo que nós vamos transmitir. Meus irmãos, neste tema eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte, eu vou trazer a importância de ir atrás desse patrimônio. A importância, ou seja, a relevância de irmos atrás do nosso patrimônio, da nossa conquista à riqueza. É um ponto. O segundo lugar, vamos trazer, no entanto, como é que nós podemos proteger este nosso patrimônio, esta nossa riqueza. E terceiro e em último lugar, vamos deixar recomendações que servirão para mim e para vós também de lição. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o universo, quando criou o mundo, com todo aquele poder que ele tem, era tão fácil que dissesse que você vai comer ali, que a tua riqueza está ali, que o seu bem-estar está ali, a tua árvore para comer é esta, o seu poço para você beber água é este, etc, etc. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não fez assim. Allah subhanahu wa ta'ala não fez desta forma. Mas antes, meus caros irmãos, eu quero vos recordar da importância que nos leva a falarmos deste tema. Este é o primeiro ponto, a importância do tema
o incentivo à busca do patrimônio e, no fim, a sua proteção. São esses 3 elementos que nós vamos falar. O primeiro elemento que nos leva a falar deste tema, que é a relevância e a importância do tema, está em 3 versículos que nós vamos trazer. Uma coisa tão engraçada que, para muitos muçulmanos, falar de patrimônio, falar da busca da riqueza, ela fica em terceiro lugar, ou é um aspecto que menos se fala a nível do Islã. A relevância de nós trazermos este tema hoje, eu me recordei que todos nós, em cada salat, fazemos um dua. E fui refletir, será que os meus irmãos que fazem esse dua todos os dias em cada salat, sabem qual é a importância desse dua? E o que o dua quer, para onde é que o dua quer nos levar? Sabe qual é esse dua? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Este dua em si é um guião geral para a busca do patrimônio e a riqueza no mundo. E nós, quando o imam diz Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, nós amém. E nem sabemos o que é isso que nós estamos a dizer amém, que Allah aceite. E nem sabemos o que é isso. Nós estamos a pedir um bem-estar na face da terra. Nós estamos a pedir a Allah para nos dar prosperidade. Nós estamos a pedir a Allah para nos dar saúde. Nós estamos a pedir a Allah para nos dar o bem-estar, a nossa prosperidade. Cada dia ela estará a progredir. Isso chama-se o quê? Chama-se patrimônio, chama-se a procura de riqueza. E Allah subhanahu wa ta'ala, em outros versículos, diz: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Sim, o nosso objetivo na fase da terra, não vamos obscurar isto, o nosso objetivo na fase da terra, em primeiro lugar, está adorar Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os seres humanos assim como os gênios, senão para me adorar. Essa é a base fundamental da nossa religião. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos dá orientações dizendo وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, que é o objetivo central na fase da terra, que é procurar o seu akhirat, fazendo o quê? Adorando Allah subhanahu wa ta'ala, que é o primeiro objetivo na fase da terra, que é a nossa ligação para com Allah. Mas será que até aí nós somos muçulmanos completos? Não somos. Você pensar que está na mesquita adorando Allah subhanahu wa ta'ala, esquecendo procurar a sua vivência, a sua boa forma de ver na face da terra, você não está completo no Islã. Porque Allah diz: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Não esqueça a sua porção na face da terra. Noutra linguagem, não esqueça viver bem na face da terra. O que é viver bem na face da terra? É você tendo patrimônio e tendo riqueza para te orientar a cumprir com o próprio Islã. Meus irmãos, o cumprimento do Islã, ele não vai estar meramente completo se você não for ou se você não cumprir com a busca da riqueza e do patrimônio. Se você quer ser verdadeiramente muçulmano, opte, procure em ter patrimônio, procure em ser rico. Assim você vai cumprir com os restantes pilares do Islã. Repito, para você ser um muçulmano completo, é preciso que você lute para incrementar o seu patrimônio, para incrementar a sua riqueza, e desta forma você irá cumprir com os restos dos pilares do Islã. Alguns podem não perceber isto. Alguns pilares do nosso din, da nossa religião, estão meramente condicionados à riqueza. O cumprimento de alguns pilares do nosso Islã, que são 2, os pilares são 5, mas esses 2 pilares, para você cumprir, passa necessariamente você ser um rico. Passa necessariamente você ser uma pessoa com condições, que é o quê? Que é o zakat e o hajj. Quer dizer, é o pobre, a pessoa que não tem, que vai tirar o zakat? É o pobre, a pessoa que não tem, que vai cumprir com o hajj? Então, esta, meus caros irmãos, é a importância que nos leva a falarmos deste tema.
Quero ainda garantir-vos, meus irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala, num hadith Qudsi, ele disse que se todos os djinns e todos os humanos tivessem num campo aberto, cada um a pedir qualquer algo que do seu interesse, cada um a pedir a sua prosperidade, cada um a pedir a sua riqueza. Esse está a pedir Porsche, esse está a pedir Mercedes, esse está a pedir palácio, esse está a pedir. Allah subhanahu wa ta'ala o que disse? E se eu fosse atender o doar de cada um, e eu a dar a cada indivíduo aquilo que ele pediu, a minha riqueza não iria diminuir em nada. E deu exemplo que seria como se tivesse tirado uma agulha e mergulhar no oceano e você tirar. O que você tira do oceano? Da riqueza de Allah subhanahu wa ta'ala não iria diminuir nada. Para dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, a sua abundância é misericórdia, é tão grande em que nós não podemos nos limitar quando formos a pedir o patrimônio e a sua riqueza. Meus caros irmãos e minhas irmãs, a relevância ainda deste tema reveste-se na passagem de Suleiman alayhi salatu wassalam. E muito bem sabemos, isso só para dizermos que o Islã não nos limitou em termos pouco, o Islã não nos limitou em termos isto, não termos aquilo, desde que a gente ganhe isto de forma halal. A história de Suleiman, que é o grande exemplo da riqueza e o grande exemplo do nosso dino Islã, recordam muito bem quando o Suleiman convidou a rainha Bilqis, quando ela foi chamada para vir ter com ele, e ela veio ter com o Suleiman alayhi salatu wassalam, e o Suleiman, quando a convida para entrar no palácio, disse: "Qila laha dukhuli sarh", que entra, vinde. Quando ela entra no palácio, quando ela passa a direção do Suleiman alayhi salatu wassalam, kashafat, o que ela fez? Ela levantou o seu vestido, porque quando estava a ter com o Suleiman, ela pensava que estava ou estaria a molhar o seu vestido. Onde é que ela estava a passar? Qala innahu sarhun mumarradun min qawari. Ela estava a passar, a ir ou a entrar no palácio do Suleiman alayhi salatu wassalam, por causa do brilho que o mármore tinha, que o palácio do Suleiman alayhi salatu wassalam tinha. Ela pensou, isso chama-se, os engenheiros têm um nome que apelidam isto, chamam espelho de água, onde podem criar um aquário, uma piscina. Você, ao passar, está a pensar que está a pisar na água. O Suleiman alayhi salatu wassalam tinha isto. Isso significa o quê? Que a riqueza no Islã está instituída e todos nós muçulmanos podemos ter a riqueza sem limites. Meus irmãos, esta era a relevância e a importância que nos leva a trazermos este tema tão importante. E eu estou a ver muitos jovens que estão a começar a vida, e estou a ver também nossos irmãos aqui que também têm se empenhado na prática também e na procura do seu sustento. Meus irmãos, a procura do nosso sustento, a procura da nossa riqueza, ela está instituída no Islã e é obrigatória. Mas como dizíamos antes, que não vamos cruzar os braços, porque Allah nos criou, Allah é poderoso e vai nos dar tudo. Mas aqui eu quero garantir uma coisa, que a procura e a busca do rizq, do sustento halal, nós não podemos nos guerrear, não podemos nos bater a lutarmos, a tentar arrancar do outro. As coisas não são assim. Você pode lutar tanto, você pode trabalhar tanto, não vai atingir senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te destinou. E ainda, meus irmãos, quero deixar a boa nova, que nenhum de nós irá saborear a morte, que nenhum de nós irá sair neste mundo sem que o seu rizq tenha terminado. O hadith de Anas diz: "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Nenhuma alma irá morrer ou irá saborear a morte sem que, no entanto, tenha terminado o seu rizq aqui na face da terra. Com isto, fattaqullah, tenham medo a Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fi talab, e quando vocês forem a procurar o rizq, procurem de forma leve e simples, porque isto há de vir, assim como Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Wala yahmilannakum istibta'u rizq,
que não vos leve a demora desta riqueza, desse sustento em vir para vós, em fazer o quê? É o que acontece. Quando eu trabalho, quando eu procuro, quando eu não apanho, começo a fazer o quê? Acusar minha avó, acusar meus pais, acusar fulano, que é feiticeiro, que tem mau olhar, etc, etc. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله. Que não vos leve a demora deste patrimônio, desta riqueza, em fazer o quê? Em vocês recorrerem à procura e à busca deste rizq em caminhos ilícitos. É o que acontece nos nossos dias a dias. O negócio não está a correr bem, você não tem dinheiro, o câmbio está a subir, vai recorrer a um irmão que vai te emprestar dinheiro e vai pagar a juros. Não é do Islã. Você estará a arruinar a sua própria vida. O negócio não está a correr bem, o seu dinheiro não está a evoluir como você queria, no entanto vai recorrer os curandeiros, fazer tahuizes, a pensar que você vai aumentar a sua riqueza. Não. Você está a procurar esta riqueza, este patrimônio em caminhos ilícitos e Allah vai criar mais aperto para si. Então, meus irmãos, dou a boa nova e garanto-vos que Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá nos deixar, mas é preciso que a gente procure esse sustento, este rizq, esse patrimônio de forma legal. Meus irmãos, trabalhar em prol de termos o nosso rizq, o nosso sustento de forma halal, ela é obrigatória. Seja para criança, seja para velho, desde que a pessoa tenha aquelas condições de mente sã, o corpo físico para trabalhar, é preciso trabalhar. Aliás, em todas as circunstâncias, o ser humano pode trabalhar. A ciência já nos provou isso. Estando em casa, mesmo você não conseguindo andar, você pode trabalhar. Mas desde que você dê esse passo para ganhar o seu rizq halal. Meus irmãos, se a procura de rizq não fosse instituído para nós irmos atrás dele, então a Maryam, a mãe de Jesus, ela não teria trabalhado para comer quando ela estava grávida de Isa alayhi salatu wassalam. Uma passagem tão simples. Allah subhanahu wa ta'ala, o poderoso que nos criou, teria ou tem todas as condições para nós acordarmos e apanharmos o nosso rizq, a nossa comida, a nossa refeição. E para vermos o exemplo mais claro, Allah subhanahu wa ta'ala não fez isto onde deveria fazer, onde tinha todas as razões e condições para fazer, não fez. Mesmo assim disse para Maryam: trabalhe. O que a Maryam tinha para trabalhar? Em que condições a Maryam se encontrava? A Maryam tinha concebido uma das figuras mais nobres da face da terra, que era Isa alayhi salatu wassalam. A Maryam, aquela que concebeu Isa sem nenhum homem, de forma milagrosa. Allah lhe custou dizer que não, senta aí, a comida vai cair do céu? Não. A Maryam, quando precisou de comer, a Maryam, quando ficou débil a precisar de alimento, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Ela tão fraca, de bebê, e nós sabemos daquelas circunstâncias das nossas mães, das nossas esposas, primas, sobrinhas, quando estão grávidas, e particularmente nos últimos momentos, mas Allah obrigou ela a trabalhar. Disse: Maryam, move o tronco da tamareira. Isso ilustra-nos, meus irmãos, que trabalhar é necessário e o resto está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, move o tronco da tamareira, só para criar um motivo, asbab. Allah ordenou a Maryam para que criasse motivo. Você sair de casa, não tenho nada, mas vou sair. Allah vai dar baraka. Vou investir naquele trabalho, Allah vai dar baraka. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, move o tronco da tamareira, cujo nela cairão tâmaras para você se alimentar. Então, meus irmãos, a importância de falarmos deste tema, já falamos. A importância de irmos atrás do nosso trabalho
para ganharmos o nosso sustento e incrementarmos o nosso patrimônio, é uma virtude e é um ato obrigatório no Islã, porque, como eu disse, não vamos cumprir com os restos dos pilares, particularmente dos pilares, se nós não formos ricos, se nós não tivermos patrimônio. Ninguém vai dar zakat enquanto estiver com fome. Ninguém vai cumprir com o Hajj enquanto não tiver dinheiro. Meus irmãos, o que me resta no terceiro ponto é um desafio. Eu penso que nesse desafio, neste terceiro e último ponto, que é a proteção desta nossa riqueza, a proteção deste nosso patrimônio a nível do Islã, como é que ele deve ser feito? Este ponto é muito sensível, mas a nossa obrigação, como detentores do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala e pessoas orientadas para orientar os outros, nós não podemos calar. Eu vou trazer 4 aspectos para a gente proteger o nosso patrimônio. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não irá mudar a atitude de um povo, senão quando este povo mudar da sua atitude. E Allah subhanahu wa ta'ala também disse: Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. A minha palestra, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, ela toda está a trazer versículos, porque os versículos nunca se dizem que são fracos. Se tivesse a trazer hadith, poderiam me desmentir os outros, dizer que não, o hadith é fraco. Particularmente neste terceiro ponto, onde estamos a falar da proteção da nossa riqueza, meus caros irmãos. Muitos de nós, muita gente trabalha, acumula riqueza, acumula patrimônio, o que é bom. Isso engrandece-nos como muçulmanos e engrandece a religião islâmica. Nós queremos ricos muçulmanos para cumprir com o zakat, para cumprir com o hajj. A questão que eu faço para mim e para os outros, depois de acumularmos esse patrimônio, essa nossa riqueza, esse patrimônio e essa nossa riqueza vale-nos? Eu quero que esta pergunta fique e cada um de nós que tenha acumulado riqueza, que tenha acumulado algum patrimônio, ou mesmo nós outros que não acumulamos riqueza e nem patrimônio, no futuro vamos acumular, que esta pergunta que eu faço sirva de uma reflexão, seja uma reflexão presente e uma reflexão futura. Eu já disse que Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto, mas sim, nós humanos é que somos injustos para com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah não irá mudar a atitude de nós, se não nós mudarmos nossa atitude. Eu vou trazer 3 aspectos para nós protegermos a nossa riqueza e deixo também esta questão que eu coloquei a cargo de cada um para refletir e responder. No versículo que anteriormente nós recitamos, que nos incentivava a adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala e não esquecermos o nosso dunya, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, Allah traz-nos, então, quando nós acumularmos ou adquirirmos o patrimônio, Allah disse: وَأَحْسِنْ, é o primeiro ponto, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Quando você acumular o patrimônio, ter a riqueza, é preciso ser benévolo, é preciso ser bondoso para com os outros, assim como Allah subhanahu wa ta'ala foi bondoso para contigo. Será que quando acumulamos dinheiro nós fazemos isso? Ou então queremos que os nossos irmãos continuem mais pobres? É o primeiro passo, o nosso primeiro erro. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Nós, quando acumulamos a riqueza e o patrimônio, somos os primeiros corruptos. Será que a riqueza vai manter? Você não é benévolo, você não é boa pessoa para com os outros. Quando tem dinheiro, quando dá o sadaqa, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. Até aquela pessoa que não tem dinheiro, só por uma palavra doce, ela acaba sendo melhor que você que deu o sadaqa, mas depois falou alguma coisa má. Aquela pessoa que não teve dinheiro, que não gastou nenhum dinheiro, mas em boas palavras, ele ganhou mais thawab do que você que tirou tanto dinheiro, mas falou palavras blasfêmias que não servem para nada.
acumulamos dinheiro, acumulamos riqueza, não somos boas pessoas para com os outros, somos corruptos na face da terra, somos aqueles que andamos, no entanto, com jabarut, com orgulho e arrogância. Meus irmãos, para mantermos o nosso patrimônio, a nossa riqueza, além desses 2 pontos que nós falamos, é preciso aliarmos alhamdu, ashukr, agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala, também aliado ao istighfar. Desta forma, meus irmãos, estaríamos evitar a calamidade e a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala para conosco. Nós acumulamos a riqueza. Quando nós formos boas pessoas, benévolos para com os outros, não semeamos a corrupção na face da terra, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala os seus favores, pedimos istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos proteger, a nós como pessoas, irá também proteger a nossa riqueza. Os 2 pontos que eu tinha a falar, que é a mesma questão de proteger a nossa riqueza, meus caros irmãos e minhas irmãs, é 2 aspectos. O gastar para Allah subhanahu wa ta'ala, você não pode ser avarento. Quando se trata, ou quando se tratar da ação de Allah subhanahu wa ta'ala, você deve ser o primeiro. Porque a riqueza que você tem não é tua, é de Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso purificarmos a nossa riqueza. Porque se nós não fizermos isso, são as calamidades que nós estamos a assistir. São os raptos, são as doenças acima de doenças para nós, para os outros. Se não for para si, essa doença vai ser para seu familiar e você vai gastar dinheiro. Não resta dúvida. O professor sallallahu alaihi wasallam disse: curai os vossos doentes na base de sadaqa. Nós fazemos isso? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao professor sallallahu alaihi wasallam quando disse: khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. O profeta, leva a riqueza deles para purificar a riqueza deles. Será que nós fazemos isso? O que nós fazemos e trazemos a fúria e a calamidade de Allah subhanahu wa ta'ala é nós continuarmos a praticar a usura, o riba. Eu estou a falar isso porque tenho convicção, tenho noção daquilo que está acontecendo aqui em Moçambique, que os causadores dos problemas e das maldades somos nós. Quer dizer, você, como muçulmano, como rico que é, aparece alguém, um moça, um baigulamo, a vida não está lhe andar bem, vem lhe pedir um auxílio, se não tem dinheiro, dê-lhe conselhos, mas vai dizer que não, está aqui $1 milhão, mas daqui a 2 anos, dê-me $2 milhões. Quando amanhã a ira de Allah cair para si, você vai culpar Allah? Não culpa Allah, culpa a si próprio. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala nos chamou a atenção que, ó crentes, tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala e afastem-se de quê? Do riba, dos juros. É que infelizmente muitos muçulmanos fazem, e quando a ira de Allah subhanahu wa ta'ala, quando as doenças caem para eles, quando outras enfermidades como raptos, etc., caem para eles, tentamos culpar Allah, tentamos culpar autoridades, tentamos culpar o governo, etc., etc. Mas não, é preciso nós, como muçulmanos, protegermos-nos na base do cumprimento com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse, só para terminar: لا يحسبن الذين بخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. Que não pensem que aquelas pessoas que estão sendo avarentos para gastar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, gastar o quê? Allah aqui usou um termo, min fadlihi. Essa riqueza não é tua. Não pensem, aquelas pessoas que estão sendo avarentos, aqueles agarrados, que o que eles, agarrados com quê? Com fadli de Allah, que é riqueza de Allah. Essa riqueza não é sua, você foi confiado. Não pode essa pessoa pensar que ao ser avarento, ao ser agarrado com a riqueza de Allah, que é melhor para ele. Bal huwa sharrun lahum, é mau para ele próprio. Meus irmãos, eu termino por aqui com a perspectiva, inshallah, de trazer este tema, assim como outros temas, nas próximas ocasiões. Eu dizia que o tema era sensível, mas é preciso falarmos a verdade. Nós, se não falarmos a verdade,
no dia de Qiyamah, não iremos mover na nossa sepultura, não iremos dar nenhum passo sem que Allah subhanahu wa ta'ala nos questione, nós álamos, 4 questões. Dentre elas, é como nós aplicamos o nosso conhecimento. Meus irmãos, num dia irão recordar as minhas palavras. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Satadhkuruna ma aqulu lakum." Num dia vocês irão recordar as minhas palavras. E eu tudo isso deixo e encomendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.